Boa noite a todos. Agradecer ao convite da comissão organizadora, do professor Humberto. É uma honra fazer parte desse importante evento nacional e que envolve os estudantes de medicina. Então, vou procurar trazer um assunto mais relacionado à oncologia e que envolve um dos principais pilares, que é a cirurgia oncológica. Eu sou de Curitiba, sou cirurgião oncológico, sou responsável pela residência de cirurgia oncológica e pelo grupo de cirurgia oncológica do Hospital Mackenzie, e vou trazer para vocês essa evolução, o passado e o presente da cirurgia oncológica. Então, mais uma vez, esses são esses que estão participando ativamente desse evento, e parabenizar a todos pelo excelente conteúdo e ao professor Humberto pelo pioneirismo nessa atividade. Então, assim, quando a gente fala da oncologia, a gente está falando de umas doenças mais prevalentes no nosso meio. Para os homens, destacamos próstata, traqueia, cólon, reto, estômago, cavidade oral, e para as mulheres, mama, cólon reto, colo de útero, traqueia, glândula tireoide. Lembrando que as neoplasias de pele são as neoplasias mais prevalentes, e a importância da oncologia não só como sendo a segunda causa de mortalidade, sendo superada pelas doenças cardiovasculares, espera-se que nos próximos 10 anos venha a se tornar a principal causa. O que é o câncer? O câncer é uma doença genômica, uma alteração que acontece do ponto de vista genético, onde ela adquire uma autonomia morfológica, bioquímica e funcional, gerando uma proliferação celular, e isso leva a com que ela escape do processo apoptótico. Então, são alterações que acontecem no DNA, onde após o processo da leitura das sequências nucleotídeas e formação do RNA, e aí a leitura, o códon, a interpretação e edição do aminoácido com a formação das proteínas, e exercendo a função celular. Qualquer alteração nesse processo pode levar a uma alteração no processo que controla a divisão celular, como no processo que estimula a divisão celular, e atuando a nível de iniciação, promoção e progressão da doença. Então, o câncer é um problema de saúde pública. É importante ter as estratégias de prevenção, diagnóstico precoce de tratamento, e eu acredito muito, nós como oncologistas e os estudantes de medicina, que atuem principalmente nos projetos de extensão para levar à população aquelas informações que podem modificar hábitos de vida e atuar principalmente na prevenção e futura ocorrência do câncer. Então, o câncer ele começa já com uma fase pré-neoplásica, que seria já na fase da promoção, até uma doença invasiva metastática, a doença já clinicamente estabelecida, e isso leva anos, o que torna possível a atuação e na promoção. Só que, é claro, não adianta muitas vezes somente a gente falar, a gente vive num contexto onde 75% da população é atendida a nível de SUS, e isso envolve muitas vezes questões sociais, culturais, de acesso à saúde, tornando muitas vezes um problema até maior. Os principais pilares no tratamento do câncer: a cirurgia, a oncologia clínica através da terapia sistêmica, e dentro da terapia sistêmica, a quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia, e no contexto loco-regional, principalmente cirurgia e radioterapia. Estes são os pilares. O nosso foco hoje é a cirurgia, e a cirurgia em 60% dos pacientes portadores de câncer será a principal modalidade de tratamento, embora a cirurgia venha a participar até 90% no tratamento dos pacientes, desde o implante de catéter, uma biópsia ou algum outro tipo de intervenção menor. E aí entra a oncologia cirúrgica, que é composta por profissionais com formação e habilidades técnicas específicas para prover o tratamento cirúrgico de tumores de diversas partes do organismo, dentro de uma abordagem multidisciplinar e integrada, mais cognitiva e técnica. Muitos eles vão operar bem com 1, com 3, com 5 anos, mas essa capacidade de interagir com o paciente nas diferentes fases da evolução da doença, seja no seu diagnóstico até a morte,
faz com que o profissional esteja mais habilitado no tratamento. Para a gente falar de cirurgia oncológica, a gente tem que entender quais são os principais tipos de cirurgia, e elas são classificadas na cirurgia curativa, paliativa, de diagnóstico, estadiamento, profilática, e aquelas muitas vezes curativas, as reconstrutoras. Exemplo de cirurgia com potencial curativo, o tratamento no câncer de colo, numa doença loco-regional que tenha acometimento de linfonodos, ou até mesmo nessa imagem ao lado, onde a gente observa um tumor desmoide de parede abdominal sendo ressecado em monobloco, ou ressecção tridimensional com a cápsula e com a fáscia muscular intacta. Esse é um exemplo de ressecção curativa, que envolve a ressecção completa do tumor com uma margem adequada, incluindo ou não a drenagem linfática. É muito importante conhecer a história natural da doença para você definir a necessidade de você estender uma maior ou menor margem, como também a necessidade ou não de incluir o tratamento cirúrgico dos linfonodos, como também ressecar a lesão e saber indicar técnicas de reconstrução, como, por exemplo, aqui na imagem ao lado, um tumor extenso da parede abdominal submetido a uma ressecção e uma reconstrução extensa, né, com uma tela dupla face. Aqui é um exemplo também de reseção curativa, uma cirurgia que envolve a ressecção da metade do corpo, que é a chamada hemicorporectomia, indicada para casos selecionados, para aqueles tumores extensos, em que você não tem alguma outra opção terapêutica, demonstrando para vocês que o tratamento cirúrgico com intenção curativa, ele vai desde um procedimento mínimo de biópsia até ressecções mais extensas, como esta aqui demonstrada. Ressecções com um potencial também curativo, essa é uma tomografia, um corte axial de uma neoplasia de reto, a gente observa um contraste endorretal, um contraste na bexiga, é um corte a nível da articulação coxo-femoral, onde a gente observa uma irregularidade na parede do reto. Esse paciente foi submetido a uma ressecção curativa, com excisão total do mesorreto, que é o estojo que envolve todo o tecido linfovascular do reto e que a ressecção dele aumenta ao potencial de cura e de controle local, reduzindo a taxa de recorrência de 32, 34 para menos de 6%. E aqui observado principalmente na pelve a preservação do plexo hipogástrico superior, tão importante no processo de inervação de vísceras pélvicas. Aqui o exemplo de preservação e aqui o processo de reconstrução com uma técnica de duplo grampeio. Também nas neoplasias de esôfago, aqui é só um exemplo de uma neoplasia, um Sievert, uma doença mais extensa de esôfago distal com acometimento do estômago, proximal, num paciente que foi submetido a uma esofagectomia distal, com uma gastrectomia proximal e uma reconstrução com tubo gástrico isoperistáltico. Aqui é o exemplo da confecção do tubo gástrico, que acaba sendo vascularizado pela arcada da gastroepiploica, para daí ele subir no tórax transmediastinal e chegar no pescoço para fazer o processo da reconstrução. A cirurgia ela também pode ser paliativa, que é aquela que melhora a qualidade de vida do paciente, em alguns casos até a sobrevida. Exemplo clássico é o ex-vice-presidente José de Alencar, que passou por procedimentos cirúrgicos de ablação endócrina, citoredução, higiênica, hemostática, desobstrutiva, antiálgica, no tratamento no sarcoma, que causou sarcomatose peritoneal, como também carcinoma de próstata e outras que geraram sangramento abdominal, e quadros de obstrução. Aqui é um exemplo também de uma paciente portadora já de um carcinoma, um câncer pélvico submetido à ressecção já irradiada, demonstrando uma fístula perineal com extravasamento de conteúdo fecal. Então, muitas vezes, uma intervenção cirúrgica, que seja paliativa, num caso como esse, por uma recidiva tumoral, tem que responder duas perguntas: melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida. Se o paciente tiver condições clínicas, tem indicação da cirurgia paliativa. Um exemplo também na secção de vísceras pélvicas e necessidade de reconstrução com uma colostomia úmida, que através de um único estoma sai urina e sai fezes, e que também pode ser utilizado com função paliativa para desviar o conteúdo por
processos tumorais pélvicos avançados. Outro exemplo de cirurgia profilática são aqueles pacientes portadores de mutação conhecida. Esse é um exemplo da polipose adenomatosa familiar, uma mutação no gene APC localizada no cromossoma 5, que faz com que o paciente desenvolva câncer de cólon até os 44 anos de idade, sendo indicada a proctocolectomia total, com uma anastomose com bolsa ileal coloanal, e nesse caso a paciente ela tinha síndrome de Gardner, que é o desmoide da parede abdominal, e foi submetida a uma ressecção ampla. Outra aqui é um exemplo que a gente consegue demonstrar através do ureograma, são parentes de primeiro grau, 2 ou 3 gerações, com câncer gástrico precoce. Esse paciente ele foi submetido a uma gastrectomia pela identificação de uma mutação germinativa do gene CDH1, que tem uma alteração da caderina, que está relacionada à adesão, que quando ele está alterado, aumenta o potencial metastático. Esse é o câncer gástrico hereditário difuso, causada por uma mutação do gene CDH1. A cirurgia reconstrutora, exemplo, cirurgia coloretal, e para fazer o tratamento do câncer na cirurgia, tem que conhecer as vias de disseminação para você potenciar o tratamento curativo desse paciente, seja ela linfática, por contiguidade, invasão direta, continuidade, por exemplo, um tumor de esôfago com cometimento do estômago, ou aqueles que fazem uma disseminação hematogênica, como, por exemplo, essa metástase hepática decorrente de disseminação de um câncer coloretal, ou até mesmo as disseminações linfáticas cutâneas de melanoma. Outros tumores também fazem um processo de disseminação por implante peritoneal, uma disseminação celômica, como, por exemplo, ovário, estômago e cólon. Isso é importante porque essas patologias muitas vezes envolvem o tratamento do peritônio, e o tratamento do peritônio durante anos foi sendo interpretado como um estadio clínico 4, é um estadio clínico 4, mas acredite-se que o peritônio seria como se fosse um pré-estadio clínico 4, onde uma doença que acomete o peritônio não te impede, algumas vezes, de fazer o tratamento cirúrgico do tumor primário. Então, a formação especializada do cirurgião oncológico deve compreender uma visão ampla do comportamento neoplásico sob o enfoque biopsicossocial e espiritual num perfil profissional interdisciplinar competente, ampliando a dimensão do bisturi e reconhecendo o momento oportuno da intervenção no paciente e na sua doença. Ele deve estar capacitado técnica e psicologicamente para enfrentar as múltiplas faces do câncer, quer na sua prevenção, quer no morrer de doente sob seus cuidados. E aí, vou trazer um pouco só do histórico da cirurgia oncológica. Já tem relatos desde 1600 a.C. no papiro, onde já tinha alguns relatos de tratamento cirúrgico, onde você tinha mais medicina e menos bruxaria, magia, o que até então fazia eventualmente parte dos relatos, mas destaco principalmente de 1809 para cá, desde a restrição de tumor de ovário por McDowell, o desenvolvimento da anestesia por Morton e Long, da antisepsia por Lister, e o evento da febre puerperal, a identificação dos estudantes de medicina que trocavam na sala da anatomia e no trato com gestantes e que ocorria o processo infeccioso. Halsted, que é considerado quem desenvolveu a escola da cirurgia oncológica, ele foi pioneiro na fundação com mais 3 colegas na Universidade de Johns Hopkins, e ele preconizou a ressecção ampliada, ou seja, do tumor mais a drenagem linfática, e os princípios de Halsted até hoje são utilizados na técnica operatória, como uma dissecção meticulosa, uma ressecção em monobloco, margens cirúrgicas adequadas, evitar espaço morto, sutura livre de tensão, controle de hemostasia, e aí outros eventos que vieram e relacionados principalmente a grandes avanços a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Basicamente, então, como os pilares da oncologia, a cirurgia é o mais antigo, a radioterapia Madame Curie, 1898, e quimioterapia com esse autor, que é considerado o pai da quimioterapia, já demonstrando relatos desde 1892, onde ele ganhou, acredito que no ano de 1908, o Nobel da Medicina, por pesquisas já demonstrando um potencial quimioterápico do arsênico.
Então, McDowell é pioneiro já no tratamento de neoplasias e ressecções dos tumores de ovário. Theodor Kocher, ele preconizou, até hoje a gente utiliza a pinça, material cirúrgico com seu nome, incisão cervical, incisão subcostal. Foi o primeiro cirurgião com prêmio Nobel em 1909. Bill Ho, até hoje a gente utiliza Bill Ho 1, Bill Ho 2, as gastroenteroanastomoses. Halsted, né, as bases anatômicas para a cirurgia oncológica. Ele que preconizou o tratamento cirúrgico com ressecção imunobloco do câncer de mama, mais a drenagem linfática com ressecção do peitoral e do peitoral menor em monobloco com exposição dos arcos costais. Miles, amputação abdômeno-perineal do reto. Vejo que muitos desses nomes até hoje são utilizados para designar cirurgias. Por exemplo, de uma amputação abdômeno-perineal, o nome é cirurgia de Miles. Ele também foi pioneiro nos casos de uma interação pélvica posterior, e ele fez a amputação abdominoperineal do reto ampliada para o útero. Vertain, a esterectomia radical, até hoje ainda utilizada, hoje com a evolução no conhecimento anatômico, da estrutura funcional, principalmente pélvica, a classificação, ela sofreu alguma modificação baseada na preservação não nervosa. E o IPO, que até hoje acaba sendo utilizado, o termo da gastroduodenopancreatectomia. Esse é do Cameron, só para relatar, isso é histórico, né? 1.000 cirurgias de gastroduodenopancreatectomias realizadas. Então, como um cirurgião oncologista, é extremamente importante identificar a neoplasia, tem que ter história, tem que ter um bom exame físico. Na história, ver principalmente fatores de risco, exposição ocupacional, história familiar. No exame físico, palpar a cadeia de drenagem linfática, inspeção, assimetrias, massas, se tem pulsação, se tem cicatrizes, cirurgias prévias, palpar o abdômen, auscultar eventualmente o tórax, fazer hepatimetria, Traube, identificar se tem ascite, se tem líquido livre. E uma vez suspeito e identificado alguma alteração, indicar exames complementares, considerar a realização de biópsia e fazer o estadiamento. Na oncologia é extremamente importante o estadiamento, o TNM, quanto mais acurado, melhor é o resultado para o paciente. E aí, melhor consegue se definir o tratamento baseado em cirurgia, radioquimioterapia. O estadiamento ele pode ser clínico, antes do tratamento cirúrgico e baseado nos exames de imagem, ele também pode ser patológico, que é baseado nos achados histopatológicos no laudo final pós-cirúrgico. Também é utilizado principalmente no YT, hoje com o avanço e com a melhora das técnicas de tratamento sistêmico e o melhor conhecimento biológico das doenças, muitos pacientes submetidos à quimioterapia antes de operar. Isso faz com que muitas vezes você trate a micrometástase, promova a redução do tumor, e aí nesses casos você acaba usando o YT. É importante, nesses casos que são tratados com quimioterapia, classificar se teve resposta completa, se o paciente ele teve progressão, e quando você indica a cirurgia, saber se removeu todo o tumor, se ficou margem microscópica, macroscópica, e quando se utiliza o TNM, é importante também você utilizar o fator de certeza, C1, C2, C3, C4, C5, que é o critério que você utilizou para aplicar no estadiamento. Então, o cirurgião oncológico ele tem que ter uma ideia do conhecimento da biologia tumoral, saber que a célula tumoral ela é uma decorrência de eventos genéticos que ocorrem a nível do DNA, mas também pode ser epigenético, ou seja, antes da molécula do DNA, na sequência iniciadora, quando, por exemplo, na metilação você ocupa essa região por um radical metil e impede a abertura da dupla fita DNA e que ocorra o processo de leitura e a formação de transcrito, RNA, transcrito primário. Ele tem que ter ideia das alterações moleculares presentes para saber qual é o melhor tratamento a vir se direcionado e saber indicar a pesquisa desses genes para melhorar e otimizar o tratamento do paciente. E eu acho que hoje, no contexto mais importante, ele tem que saber trabalhar dentro de um contexto multidisciplinar e integrado. Rádio, químio, fisioterapia, psicologia, e demais, assistente social e demais profissionais que atuam no tratamento do câncer.
dominar métodos diagnósticos, histológicos e complementares, ter um estadiamento bem preciso, acurado, e nos casos, quando indicado, considerar a combinação de fatores clínicos, patológicos, com fatores moleculares, e aí criar os sistemas de estadiamento integrado, como também na utilização de nomogramas, que são capazes de melhor predizer a sobrevida e taxas de recorrência do paciente. Uma vez dominado esse contexto, ele tem que acompanhar a evolução e o melhor ao paciente e saber indicar o procedimento minimamente invasivo, ou seja, aquele que não é feito com uma incisão, um corte maior, mas sim através de uma câmara e outras pinças alocadas no abdômen, ou até mesmo a cirurgia robótica, e num futuro aí que já está bem até presente a inteligência artificial atuando em conjunto com o médico, com exames de patologia durante o intraoperatório para termos o melhor resultado para o paciente. Então, o cirurgião oncológico ele tem que estender o conceito dele, que além do ácido nucleico, mas entender que esse processo pode acontecer antes da leitura do DNA, pode acontecer a nível do RNA e também como das proteínas. Então, o conceito do cirurgião oncológico ele tem que, além da dupla fita do DNA, e além da que A liga-se com T e C liga-se com G, porque o processo ele é mais amplo, a fase do ciclo celular, o ciclo celular é extremamente importante no entendimento do tratamento sistêmico do câncer, principalmente na ação dos quimioterápicos. Determinado quimioterápico, ele pode ser ciclo específico ou não ciclo específico, ele pode agir na fase de G1, onde acontece o substrato para iniciação da formação do DNA, da síntese, daí da G2, que é o pré-fase principalmente de mitose. Então, ele tem que ter uma ideia do ciclo celular para saber qual quimioterápico, em qual fase o quimioterápico ele vai agir, e mais recentemente o conhecimento da biologia molecular, que muitas vezes a migração de uma fase para outra depende da ação de ciclinas, e essas ciclinas elas agem mediante quinases na ativação e progressão na divisão na célula, e que hoje, como por exemplo no tratamento do câncer de mama, o uso de medicamentos tem inibido essas ciclinas. Os mecanismos de reparo do DNA são extremamente importantes. Hoje, você consegue analisar através de instabilidade de microsatélites, genes de reparo associado a pesquisa é um laudo histológico, eventualmente ou não, e é um critério de definição de melhor prognóstico e resposta à imunoterapia, né? E quando tem o processo de reparo do DNA está alterado, predispõe o paciente a determinados síndromes e aí aumentar o risco de desenvolvimento tumoral. Ele tem que ter uma ideia dos métodos diagnósticos, ele tem que sair da patologia verschuviana, que é a hematoxilina e usina clássica, e migrar para a imunistoquímica e técnicas moleculares, como, por exemplo, de hibridização e sequenciamento, por exemplo, PCR em real time, Western blot, técnicas de pirossequenciamento que analisam em tempo real o DNA mediante uma adição de uma molécula de pirofosfato e uma captação no pirograma. E aí ele começa a entender que o câncer, pela essa alteração genética, pode acontecer translocação cromossômica e a fusão desses genes de translocação acaba formando genes de fusão, e genes de fusão podem levar à produção de proteínas, ditas proteínas quiméricas, que estimulam a divisão celular. Essas proteínas quiméricas são extremamente importantes porque podem ser alvo de terapia, como também definição prognóstica de determinados tumores, como também ser pesquisadas para definir determinados subtipos histológicos. Exemplo, então, aqui é um exemplo da imunistoquímica. A imunistoquímica, ela faz um estudo, nada mais é que uma reação antígeno-anticorpo, ela utiliza-se de um painel que ele consegue calcular em relação à frequência e intensidade e gera um score para saber se aquele gene ele tem uma expressão ausente, fraca, moderada ou forte. E aí ele consegue definir e classificar melhor esse tipo, eventualmente histológico, como também a pesquisa de terapia. Mas essa pesquisa de terapia, ela também ela pode ir muito além, né? E
E ela vai chegar junto à molécula do DNA, e você conhecendo o DNA, você pode adicionar um probe, que é uma sequência complementar àquele DNA, e aquele DNA ele vai demonstrar uma captação ou não fluorescente, e você pode detectar se o gene está presente ou não, se tem trissomia, se tem aneuploidia, e aí isso impacta no diagnóstico e tratamento. Outras formas que se tem também de fazer a pesquisa em uma única uma única lâmina, como aqui demonstrado, um tissue macroarray, você consegue testar milhares de genes, é um spot onde você consegue fazer a retirada de um fragmento, de um bloco de parafina e alocar ele em uma única lâmina, 200, 300 casos, facilitando a pesquisa da imunistoquímica e testando em uma única lâmina diferentes padrões de expressão em diferentes pacientes. E isso pode vir tanto no DNA tumoral, como também pode ser extraído da própria lâmina. E aí o patologista ele começa também a ter uma mudança, e o cirurgião oncológico atuando junto, porque aquilo que vem pesquisado no estudo histopatológico, imunistoquímico e de patologia molecular pode se tornar alvo terapêutico e interferir na melhor sequência da cirurgia e da quimioterapia. E aí, dentro desse contexto multidisciplinar, junto com a patologia, entender os mecanismos de metástase, de afinidade da célula tumoral com o endotélio, quando ele ganha potencial invasivo, começa a expressar as metaloproteinases, degradação da matriz extracelular e ganho de potencial invasivo. Então, entender que o processo metastático é uma combinação de diferentes fatores e que faz com que a célula ela ganhe esse potencial de metástase. Aqui é um exemplo só para demonstrar para vocês uma pesquisa de um gene supressor tumoral que eu obtenho. Observa que ele é um gene supressor tumoral, ele tem um duplo alelo, e observa que a fita verde aqui demonstra que tem captação, e no outro alelo eventualmente não tem. Então a gente está falando de uma alteração genética de um gene, e isso pode ter impacto na resposta terapêutica e no prognóstico. Esse mesmo gene, aqui foi pesquisado por hibridização in situ, onde se dá um probe, uma sequência complementar, que ele tem afinidade pela molécula do DNA, e aqui você está adicionando com PCR em real time, reconhecendo aquela sequência do DNA, mas baseada na adição do pirofosfato e a captação de um pirograma. Essa é uma pesquisa nossa. E também pode ser feita, principalmente a pesquisa, também por técnicas de imunistoquímica. Essa também é uma pesquisa inicial feita por nós na expressão de KI67 em carcinoma epidermoide do esôfago, demonstrando que tem KI67 em análise univariada, foi determinante de pior evolução e menor taxas de sobrevida. E aí a cirurgia oncológica, ela começa a entrar num contexto de cirurgias menos invasivas, melhora no diagnóstico, avanços técnicos, melhora do padrão no cuidado transoperatório e pós-operatório, e atuando principalmente de forma integrada e multidisciplinar com a quimioterapia, a radioterapia, entrando num contexto antes ou após a cirurgia. O melhor conhecimento anatômico e funcional das estruturas do corpo permitir uma melhor preservação estética funcional, sem prejuízo do controle oncológico. E aí isso caminha cada vez mais para fazer uma análise de uma medicina personalizada para aquele tumor, o que realmente você tem de expressão. Em alguns casos, se pega tumores de mesmo tamanho, mesmo estadiamento, mesmo grau, e tem evolução tão distinta. Então, acredita que sejam esses critérios genéticos e epigenéticos que sejam determinantes dessa pior evolução. E aí, dentro do contexto da cirurgia oncológica, entra a cirurgia minimamente invasiva. Nesse contexto minimamente invasiva, a cirurgia por laparoscopia robótica, cirurgias guiadas por imagem, salas cirúrgicas integradas, aquelas em que atuam por diferentes monitores, controle de luz, de ar, de posição da mesa, que facilita o controle do anestesista, a posição do cirurgião e a visualização em diferentes monitores pela equipe, melhores dispositivos de selagem, principalmente na cirurgia minimamente invasiva, onde se utiliza bisturi e pinças ultrassônicas, que através de um controle, muitas vezes, de vibração da pinça, ela é capaz de ser utilizado o colágeno e elastina da parede do vaso para fazer a selagem, a formação do trombo.
Procedimentos como a identificação do linfonodo sentinela como sendo o linfonodo que recebe a drenagem do tumor, e é o primeiro linfonodo que recebe, que representa os demais. Técnicas de tratamento da disseminação peritoneal com perfusão e adição do quimioterápico intracavitário, e técnicas que utilizam energia para tratamento de metástases e nódulos renais, doenças menores do que 3 centímetros, como radiofrequência, ou até mesmo a crioterapia, o calor ou não. Ele tem que saber indicar os exames de imagem, não somente aqueles que se utilizam do corte anatômico mais funcional, que é capaz em determinados tumores mudar a conduta de 20% a 33%, claro, dentro de um contexto que indique para aquele tipo tumoral, porque muitas vezes uma boa ressonância é o suficiente e o PET vem mudar somente menos de 7%. E aí entra também o PET ressonância, diferentes marcadores, cobre, conforme você dá o PET PSMA e diferentes, conforme a afinidade do tumor, aquele marcador funcional. Aqui um exemplo de sala cirúrgica integrada, que ela atua em conjunto com o cirurgião, diferentes monitores, controles, posições, dando segurança para o anestesista e para a equipe. O potencial benefício da cirurgia minimamente invasiva na melhor recuperação do paciente, menos dor, menos ilho. Aqui é um exemplo para vocês no tratamento cirúrgico do câncer de pulmão, do câncer de esôfago. O câncer de esôfago, ele acomete o pescoço, ele está localizado no pescoço, no tórax e no abdômen, e a remoção do órgão, ela envolve a manipulação cirúrgica desses 3 campos, uma abordagem com menos morbidade e igual resultado oncológico é a aplicação da cirurgia guiada por vídeo, no tratamento cirúrgico do tempo torácico. Ele fica nessa posição prona, em decúbito ventral, com a posição no coxim, com a introdução no trocánter, e a remoção do esôfago por dentro da cirurgia da câmara e pinças através dos trocáteros. Outro exemplo para vocês é a técnica da perfusão hipertérmica, que é você colocar a quimioterapia dentro do abdômen. Você utiliza um catéter trifurcado para fazer a distribuição do quimioterápico dentro do abdômen, combinado com calor, uma temperatura de 41, 42 graus, onde o quimioterápico, que é escolhido baseado no peso molecular e maior potencial de penetração na barreira do peritônio, do mesotélio, quando o quimioterápico sistêmico não consegue agir, você adiciona o calor, a quimioterapia e um tempo de perfusão dentro da cavidade de 60 a 90 minutos no tratamento do implante peritoneal. Aqui é um exemplo, o paciente em posição, ocorrendo a perfusão do lado, é um rolete, proporciona semelhante à circulação extracorpórea cardíaca, onde fica o quimioterápico associado ao calor. Aqui é um exemplo do tratamento regional, onde você está aplicando, após a restrição de um sarcoma, bracterapia justa a nervo ciático, uma dose já elevada junto do leito tumoral. Aqui um exemplo de bracterapia no leito tumoral de uma cirurgia de mama, junto a uma incisão arciforme. Esse é um exemplo de um paciente aplicando uma radioterapia dentro do centro cirúrgico. Esse paciente, ele faz a cirurgia e, por vezes, ou ele desloca, ou no centro cirúrgico tem o colimador, esse que está aqui sendo delimitado num campo, por exemplo, um sarcoma de retroperitônio, íntimo contato e próximo com a coluna, onde você não consegue dar uma margem ampla, você faz a aplicação da radioterapia durante o procedimento cirúrgico. Outras técnicas, como, por exemplo, a infusão, perfusão isolada de membro, para aqueles tumores que têm uma disseminação satélite, cutânea, como, por exemplo, melanoma, ou ressecções extensas, como, por exemplo, um sarcoma, em que se precisa uma redução tumoral para poder fazer o tratamento. E, é claro, o cirurgião ele tem que dominar a anatomia é o farol que guia o cirurgião, principalmente na abordagem das principais patologias, sejam elas torácicas, cervicais, abdominais ou de extremidade. Aqui é um exemplo de uma linfadenectomia retroperitoneal ampla, tipo 3, no tratamento de uma neoplasia de testículo, que está expondo a cava infrarrenal, a aorta, a artéria mesentérica inferior, com o limite lateral dos ureteres, que estão encadarçados e, inclusive, feita uma dissecção retrocaval e retroaórtica. E aí veio principalmente o conceito do sentinela,
como a gente viu, o Halsted, ele preconizava a ressecção do tumor junto do linfonodo sentinela. O problema principal era que o linfonodo muitas vezes não vinha acometido, o paciente vivia com aquela extremidade, com aquele membro demasiado disfuncional, e aí surgiu o conhecimento do seu desenvolvimento do conhecimento do sentinela, que é o linfonodo que recebe por primeiramente a drenagem linfática. Então você identifica junto à cicatriz, por exemplo, aqui no caso no melanoma, injeta um azul, e além do azul você injeta uma substância de medicina nuclear, o tecnésio, ou algum outro, que ele vai migrar e vai captar o primeiro gânglio. No dia da cirurgia, você vai com o aparelho, como aqui demonstrado o Gamma Probe, que detecta a radiação, podendo também ser combinado com a infiltração de um azul patente, que migra, e aí você remove e retira esse linfonodo. Se esse linfonodo vier negativo, teoricamente os outros estão negativos, e aí você evita a morbidade de uma ressecção linfonodal mais extensa. Aqui, exemplo para vocês, a linfocintilografia. Esse é um exame de uma mama. Aqui onde está em captação intensa é a aplicação do radiofármaco no leito tumoral, e ali em cima LS é o linfonodo sentinela que migrou para a axila. Aqui é a imagem marcada pelo colega da radiologia, onde está localizado o linfonodo sentinela, para que daí no dia da cirurgia, com esse aparelho que detecta a radiação, seja removido o sentinela. E o linfonodo sentinela está cada vez mais amplo, sendo utilizado no tratamento do melanoma e da mama, mas outros como sarcomas, em alguns casos selecionados de câncer gástrico precoce. E aí vieram grandes estudos, cada vez mais demonstrando que o linfonodo sentinela é seguro no controle e prognóstico da doença linfonodal regional, e não somente você aplicar o linfonodo sentinela, mas como também analisar se ele estiver doente, aonde está localizado a metástase, se é micrometástase, se é macrometástase, se é subcapsular, se é inteira parenquimatosa. Isso acaba cada vez mais definindo a necessidade ou não de remover o restante da cadeia linfonodal. E aí, cada vez mais utilizados normogramas capazes de melhor predizer a evolução do paciente, o acometimento do linfonodo sentinela, o risco de um segundo linfonodo sentinela. E entrando cada vez mais a cirurgia guiada por imagem. A cirurgia guiada por imagem, acredite cada vez mais, se você vai operar um fígado, você pode analisar em 3D durante o intraoperatório como é a localização dessa lesão, aonde estão as estruturas anatômicas, beneficiando o tratamento cirúrgico. Exemplo também para vocês é no tratamento do cirúrgico dos sarcomas, o que durante muito tempo os pacientes eram submetidos a amputações extensas, podem ser submetidos a ressecções preservadoras da cintura escapular. Tem como você remover no paciente o úmero, a clavícula e a escápula, preservando o membro do paciente, ficando um coto do úmero que articula-se com uma fibrose. Ele perde 100% da mobilidade do ombro, mas preserva 50% da mobilidade do cotovelo e 100% da mão. Então, ele tem que dominar a técnica cirúrgica no tratamento das patologias das extremidades, do mesmo jeito que tem como preservar a cintura escapular, tem como preservar a cintura pélvica, seja ela ressecando o ilíaco, acetábulo com a fossa tabular, ou até mesmo o isquio, ou combinando 1 mais 2, 2 mais 3. Né? Isso é importante, você evita ressecções menos mutiladoras. Atuar em conjunto com oncologia clínica, reconhecendo cada vez mais o papel da biologia molecular, seja ela na resposta à quimioterapia ou na indicação da imunoterapia. Aqui é um exemplo para vocês no tratamento de um sarcoma de extremidade, onde esse paciente foi submetido a uma reseção em monobloco da estrutura muscular, em conjunto com a artéria femoral superficial e uma reconstrução com uma prótese vascular de Dacron. E aí,
o cirurgião tem que saber, o cirurgião oncológico, trabalhar dentro de um contexto multidisciplinar para poder ofertar não somente a ressecção, mas reabilitar esse paciente, como, por exemplo, aqui, um sarcoma de antebraço, acometendo o nervo mediano, foi ressecado o nervo mediano e reconstruído com 3 bandas do nervo sural, reconstruídas através de microcirurgia, e quando esse processo não for factível, saber indicar a transposição tendinosa, desviar um tendão para fazer uma função determinada do músculo, como também a neurotização, um determinado nervo para aquele grupo muscular para reabilitar e recuperar a função. Ele também tem que dominar técnicas de reconstrução, como, por exemplo, na oncoplástica, indicar a restrição da mama, mas, ao mesmo tempo, dar um resultado estético funcional para o paciente, simetrizando a mama contralateral ou não, e também, assim, dominar as restrições extensas da pelve, como as isenterações pélvicas, que removem os órgãos pélvicos, os seus diferentes tipos, seja ela total, anterior, posterior, supraelevadora e infraelevadora, modificadas, alargadas, ou até aquelas que estendem lateralmente e comprometem o osso ilíaco, algum outro acetábulo, ou isquio, e que precisa combinar uma exentração com uma hemipelvectomia. Aqui é um exemplo, né, das secções ampliadas. Ele tem que saber identificar aonde tem a localização e qual que é a melhor abordagem para o paciente. Aqui um exemplo para vocês de uma incisão abdômeno-inguinal, também conhecida como incisão de Caracuzes. Ela te dá um bom controle vascular na topografia inguinal. Este é um paciente que foi submetido a uma derivação urinária com cateterização umbilical, provavelmente um Mitrofanov. As linfadenectomias retroperitoneais tipo 1, 2 ou 3. E aí entrar, principalmente, saber que o tratamento do câncer ele tem que ser integrado e tem que ser multimodal, diferentes equipes atuando em conjunto e sabendo qual a melhor abordagem para aquele paciente naquele momento. E essa abordagem multidisciplinar está cada vez mais frequente para esôfago, para estômago, para intestino, para melanoma, para pulmão. E exemplo clássico para vocês da importância da abordagem integrada multidisciplinar é nas metástases hepáticas em atuação com oncologia clínica e terapias de conversão das metástases não passíveis de ressecção num primeiro momento, diferentes técnicas de hepatectomia, preservadores de parênquima. No câncer gástrico, a cirurgia radioguiada, linfonodo sentinela. No câncer de esôfago, aqui é um exemplo clássico, um estudo que mudou, o estudo do Cross, que demonstrou que aqueles pacientes que eram submetidos à radioquimioterapia antes da cirurgia duplicava as taxas de sobrevida, se tornando o tratamento padrão. Então, o cirurgião ele tem que entrar no procedimento cirúrgico e indicar, em conjunto com o oncologista clínico, sabendo que naquele momento existem técnicas de abordagem que vão melhorar o resultado cirúrgico e o controle da doença. Da mesma forma, os estudos que vieram para câncer de pâncreas, o papel do FOLFIRINOX sendo superior à gemcitabina, inicialmente num cenário adjuvante e posteriormente demonstrando o benefício da abordagem nesse esquema de quimioterapia num cenário neoadjuvante das lesões borderline. E aí a quimioterapia num cenário antes da cirurgia trata micrometástase, promove o downstaging, faz a redução no tumor primário, como também propicia identificar aqueles pacientes que têm um comportamento histológico e biológico tumoral pior e que vão evoluir na progressão da doença de qualquer forma. Identificando os principais avanços que a gente tem no tratamento do melanoma, as imunoterapias, os inibidores BRAF, os inibidores da IKEAG no receptor CTLA4, não somente no melanoma, diferentes combinações. E aí entra principalmente novas técnicas, diferentes plataformas de robô, as cirurgias guiadas por imagem, transformando para o paciente num cenário 3D, o cenário eventualmente que ele vai encontrar. E aí acredite-se que num cenário de robô, num cenário próximo, provavelmente o cirurgião ele venha se tornar, na verdade, um programador com o robô atuando de uma forma mais independente, sendo que hoje, na verdade, é o cirurgião que coloca,
e exerce, a plataforma ela te dá eventualmente mais segurança no tremor, imagem 3D, precisão de movimento, uma independência em relação à presença do auxiliar, mas num futuro próximo vem executado de uma forma mais independente. A era, principalmente 3D, essa da cirurgia robótica e principalmente na técnica de imagem, sendo projetada em 3D para o cirurgião. Aí, cada vez mais a inteligência artificial atuando, como, por exemplo, na leitura de mamografias, nos laudos histopatológicos, na leitura das lâminas de uma forma mais precisa, técnicas de reconstrução para aqueles órgãos submetidos à ressecção com impressoras 3D, e aí entra cada vez mais a terapia de precisão, onde você identifica na célula tumoral diferentes genes, diferentes padrões de expressão, 15, 30 mil genes, obtém scores prognósticos ou de resposta terapêutica, e você consegue definir melhor qual é a evolução do paciente. São as técnicas de DNA microarray que você consegue definir qual gene vai estar expresso ou não, e dentro de um cenário de centro cirúrgico, você ter o banco de tumor, uma vez ressecado o tumor, é feita a extração no DNA, é confirmada a presença de DNA tumoral e ele vai para um banco sendo congelado para posterior vir servir como pesquisa ou análise daquele material. Então, como resumo, o cirurgião hoje no tratamento do câncer ele tem que ter uma ideia e tem que conhecer a biologia tumoral, tem que saber indicar o procedimento e principalmente reconhecer a ressecabilidade, se o paciente é operável ou não, ou performance status, dominar o conhecimento anatômico, ter uma boa formação especializada, qualidade técnica e saber trabalhar em equipe num cenário multidisciplinar e integrado. Cada paciente vai ter uma discussão no tumor board, casos mais complexos obrigatoriamente serem discutidos com uma equipe multidisciplinar, ter uma estrutura hospitalar adequada para ofertar o mais seguro para o paciente e, claro, sempre atuar dentro de um bom senso e humanismo, se colocando sempre do lado do paciente, quando não possível, e exercer a medicina hipocrática, agir através da ética, da atenção, da compaixão, da honestidade, da humildade, reconhecendo a teoria do duplo feito, sem procurar ocasionar distasia ou antecipar algum evento adverso. Então, esse aí é para a gente identificar, tem que trabalhar em equipe, a oncologia exige rádio, químio, onco, assistente social, psicologia. Hoje, os centros de alta complexidade, 75% depende do SUS, seja CACOM ou seja UNACOM, a importância dessas equipes no tratamento. E aí, faço então mais uma vez o meu agradecimento. Eu acho que o caminho da oncologia como aluno, como graduação, é muito semelhante a um Ironman. Você vai tombar, você vai chorar, você vai estar cansado, mas você vai vencer e vai caminhar junto com o paciente no teu melhor resultado. Como alunos em graduação, o meu conselho é se espelhem aqueles que são exemplo no relacionamento, no trato com o paciente, como cirurgião. E aí, felizmente, eu tive os melhores na minha graduação, o professor Simões e o professor Ademar, exemplos de profissionais de graduação, de cirurgiões. Sou muito feliz, sou muito grato e acredito muito nesse do papel do tutor na formação e nesse exemplo para os acadêmicos de medicina, aqueles que estão em graduação. Agradeço também aquelas instituições que me apoiam, a Mackenzie, a Prevent Senior e o Centro de Oncologia do Paraná. Então, obrigado, sucesso no evento, me coloco à disposição para perguntas, esse é meu e-mail, né? Lembrando sempre que o nosso Centro de Oncologia, a graduação, a pesquisa está aberta para todos aqueles que têm interesse.